Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Já estudamos em aulas anteriores o jornal. Na aula de hoje, vamos continuar os nossos estudos sobre o jornal. Jornal, um trabalho de equipe. No primeiro caderno deste ano, você aprendeu como se estrutura um jornal impresso e sabe também que ele oferece conteúdos bastante diversificados, organizados em seções e distribuídos em vários cadernos. Então, vamos ver o que são seções e o que são cadernos. As seções agrupam temas específicos e algumas delas aparecem apenas em dias específicos. Exemplos de seções: opinião, cartas de leitores, tempo, clima, culinária, indicadores agrícolas, automobilismo, classificados. E os cadernos? Os cadernos agrupam temas amplos e alguns também aparecem apenas em algumas edições. Exemplos: notícias nacionais, notícias internacionais, notícias locais e regionais, economia, esporte, ciência, tecnologia, cultura, cinema, música, teatro, televisão, turismo e etc. Por isso, não seria estranho perguntar: como se consegue escrever e publicar tantos textos diariamente? Você se lembra do título do nosso módulo? Jornal, um trabalho de equipe. E é exatamente isso que responde à pergunta, um trabalho de equipe. Então, vamos ver aqui, ó, várias notícias, manchetes. Uma resposta a essa pergunta pode ser encontrada no Manual de Redação da Folha de São Paulo. Aspas, o jornalismo é uma atividade intelectual que envolve a equipe como um todo. Fecha aspas. Folha de São Paulo, Manual de Redação. Nessas aulas, você, seu professor e seus colegas simularão o trabalho de uma equipe de jornalistas empenhada na produção de um jornal ou de um site de notícias, da escola, do bairro ou da cidade. Na atualidade, pode-se criar um site ou blog de jornalismo e, a partir dele, produzir e publicar artigos, reportagens, notas, notícias, entrevistas, resenhas e outros gêneros, abordando assuntos como cultura, esportes e política ou tecnologia, entre outros, como se faz em um grande jornal. Nessa equipe, o professor desempenhará o papel de editor e você e os colegas serão os repórteres. Então, vamos ver qual é a função de um editor de um jornal. Editor é o responsável pelo planejamento e comando da execução do jornal ou de uma seção. E a função dos repórteres? Repórter é o jornalista que capta, apura, confronta e redige as informações. Então, vamos ver aí, olha, a turma se preparando para a atividade, né, de elaboração do jornal. Público-alvo, segmento da sociedade com determinadas características em comum, idade, sexo, profissão, interesses e etc., ao qual se dirige uma mensagem ou um conjunto de mensagens. Então, toda vez que o repórter, o jornalista, redige uma notícia, um texto, ele pensa muito no seu público-alvo. Quem vai ter interesse de ler essa reportagem? A que público eu quero atingir? Né? Depende da idade, do sexo, profissão, esse público-alvo, e etc. E o suporte, o que é? Lugar onde o texto é posto a circular. Por exemplo, o jornal impresso ou um site, isso que é suporte.
Em seguida, a turma deve definir quais serão as seções do jornal, no mínimo 5. Tendo em vista o tempo disponível, não será necessário criar cadernos, porque os cadernos demandam mais tempo, mais pesquisa para a organização e a elaboração deles. Bom, então nós vamos anotar as decisões no quadro a seguir. Público-alvo. Qual será o público-alvo? A comunidade escolar? Os moradores do bairro? Os moradores da cidade? Suporte. Vou fazer um jornal impresso ou será um site? Nome do jornal. Demanda muita criatividade do grupo, né? O nome chama atenção, né? Faz com que o leitor se interesse pela leitura do jornal. E as seções? Quais seriam as seções? Eu posso colocar lazer, turismo, esportes, história, entrevistas, culinária, artesanato, cultura, pelo menos 5. Agora, ainda de acordo com as instruções do professor e editor, reúna-se com 2 ou 3 colegas para formar um grupo de trabalho. O editor definirá a seção na qual cada grupo atuará. Anote a seção a ser produzida pelo seu grupo. Então, você vai anotar a seção. Preparação do jornal. A primeira etapa, definição da pauta, que é de extrema importância, a pauta. Quando se prepara uma edição de jornal, o primeiro passo da equipe é a definição da pauta, ou seja, dos assuntos a serem tratados em cada sessão. Pauta é o roteiro para a produção do jornal, contempla os fatos, assuntos mais importantes a serem tratados. E a discussão em equipe, né? Garante que se estabeleça uma atmosfera de criatividade e de troca nas informações. Na discussão, fatos ligam-se a outros fatos, ideias são ampliadas graças a outras ideias, fatos enriquecem-se com ideias, etc. E compete a cada um sugerir assuntos, além de novos e melhores ângulos para uma notícia. Folha de São Paulo, Manual de Redação. Apresente as suas sugestões de fatos a serem noticiados e ouça as dos colegas de grupo. E ajude a escolher um, levando em conta as características do jornal, suporte e interesses do público-alvo. Então, como vimos, o jornal é um trabalho de equipe, mas neste momento de distanciamento social, você vai fazer a sua atividade com o jornal de forma individual, porque neste momento não seria possível você se reunir com seus colegas. Então, nós pediremos um trabalho individual com o jornal. Para escolher o fato a ser noticiado, você deve considerar também estes critérios. 1. Inedetismo. A notícia inédita, aquela que é publicada e a primeira vez ela é inédita, é mais importante do que a já publicada. 2. Improbabilidade. A notícia menos provável é mais importante do que a esperada. Aquela que você não espera, ela é publicada. Ela causa muito mais interesse e curiosidade do leitor. 3. Interesse. Quanto mais pessoas possam ter sua vida afetada pela notícia, mais importante ela é. Ou seja, o nível de interesse. Quanto mais pessoas se interessarem pela notícia, fizer a leitura da mesma, mais importante ela é. 4. Apelo. Quanto maior a curiosidade que a notícia possa despertar, mais importante ela é. Ela faz um apelo. Que apelo? Para que os leitores a leiam, para que o leitor seja informado por meio daquela notícia. Então, quanto mais curiosidade essa notícia possa despertar no seu leitor, mais importante ela é.
5. Empatia. Quanto mais pessoas puderem se identificar com a personagem e a situação da notícia, mais importante ela é. Sentir aquilo, né, que está acontecendo na notícia, até se colocar no lugar, não é? Se identificar com a personagem, com a situação. Mais importante a notícia é. 6. Proximidade. Quanto maior a proximidade geográfica entre o fato gerador da notícia e o leitor, mais importante ela é. Com certeza, essa questão da proximidade é muito importante. Quando nós estamos perto daquilo que ocorreu, mais interesse nós temos do que algo que ocorreu longe, bem longe de nós. Folha de São Paulo, Manual de Redação. Converse com os outros grupos, no caso, você fará individual, né? Então, você vai preparar, né, a sua sessão de jornal a fim de trocar informações e evitar repetições de notícias, mas isso se fosse o trabalho em equipe, você fará individualmente. A decisão final sobre o fato noticiar cabe ao editor, você vai fazer toda essa função também, né, de escolher a notícia que será publicada. E a segunda etapa, a coleta de informações sobre o fato a ser noticiado, que você vai coletar informações sobre aquilo que você irá noticiar. Então, um bom trabalho e até a nossa próxima aula.